Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Então, hoje nós vamos falar sobre números primos. Mas o que são números primos? Eu acho que números primos são aqueles números que são filhos do tio e da tia. Mas se existem números primos, devem existir números irmãos também. Números irmãos, pais, mães, vô, vó, tia, tio. Bom, deve ter números nora, genro. Então, nós vamos estudar os números primos dentro do conjunto dos números naturais, aqueles que a gente usa para contar e para ordenar. 0, 1, 2, 3 até o infinito. E não, número primo não tem nada a ver com os filhos do tio e da tia. E também não tem número irmãos, tá bom? Mas por que eu falei nisso? Porque toda vez que eu dou essa aula, alguém pergunta. Então, já estou esclarecendo para vocês que números primos não tem nada a ver com isso. Mas então, o que são números primos? Os números primos estão diretamente ligados com aquilo que nós aprendemos sobre divisores. Números primos são números que possuem apenas dois divisores, e dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 4. Será que o número 4 é um número primo? Quais são os divisores do número 4? Bom, os divisores do número 4 são os números 1, 2 e 4. Por quê? Porque eu posso dividir o 4 por 1, o 4 por 2 e o 4 por 4 com uma divisão exata, ou seja, com resto zero. E o número 5, será que o número 5 é um número primo? O número 5, sim, ele é um número primo. Por quê? Quais são os divisores dele? Os divisores dele são 1 e 5. Logo, a gente vê que o número 4 não vai ser um número primo, porque ele possui 3 divisores. E o número 5, sim, vai ser um número primo, porque ele possui apenas 2 divisores. E 2 divisores distintos. Bom, aí eu pergunto assim, o número 1. Será que o número 1 é primo? Vamos pensar. Quantos divisores tem o número 1? O número 1 divide por 1, que dá resto zero. Então, são quantos divisores? Apenas 1. O 1 e ele mesmo é a mesma coisa, não tem 2 divisores distintos. Logo, o número 1 não é primo, certo? Então, os números primos começam a partir do 2. E aqui vem uma curiosidade. Você sabia que o número 2 é o único número par que é primo? Pois é o único. Todos os outros pares, se perguntarem para você se é primo, você pensa, é par? Não é. Somente o 2 que pode ser primo. Por quê? Porque se só pode ter 2 divisores, todos os outros números pares vão dividir por 1, por ele mesmo, e pelo menos pelo 2. Pode ser que tenham outros divisores, mas esses 3 vai ser certo, o 1, ele mesmo e o próprio 2. Então já passou de 2 divisores, logo não vai poder ser primo. Agora, se um número não é primo, como é que eu chamo ele? Eu chamo de número composto. Pegando os nossos exemplos, então, o número 5 é um número primo, porque possui 2 divisores distintos, e o número 4, porque possui mais de 2 divisores, ele é chamado de número composto. Voltando para o número 1, ele não é nem primo e nem composto. Porque para ser um número composto, eu tenho que escrever como uma multiplicação de números primos, e o número 1 eu não posso fazer isso com ele. O número 1 eu só posso escrever 1 vezes 1. E o 1 não é primo, então não é uma multiplicação de primos. Então o pobrezinho do número 1 não é nem composto e nem é primo. O conhecimento sobre números primos vai ser bastante útil ao longo dos anos da matemática para nós. Mas será que só dentro do estudo da matemática? Eu andei pesquisando e no site Toda a Matéria fala o seguinte, que o conhecimento dos números primos é utilizado na criptografia, que é utilizada para a transmissão segura de dados e informações sigilosas através de canais de comunicação. Achei isso bem interessante, quis trazer essa curiosidade para você. Mas como nós já sabemos o que é um número primo, será que eu consigo encontrar quais são esses números primos de forma mais fácil? Se eu conhecer os números primos até 100, já me ajuda bastante para aquilo que eu preciso na matemática. E tem um matemático bem antigo que viveu antes de Cristo que descobriu um método para encontrar esses números primos de forma um pouco mais tranquila. E esse método é chamado de crivo de Eratóstenes. E nós vamos descobrir agora como é que ele fez isso, como que a gente faz para descobrir esses números primos. Tá certo? Vem comigo! Então agora nós vamos começar a riscar na tabela os números que não são primos, começando pelo número 1. Ele não é primo porque possui apenas um divisor, que é o número 1 mesmo.
E agora nós vamos riscar todos os números pares. Por quê? Porque o 2 é primo e é o único par que é primo. Toda a sequência de múltiplos do número 2 vai ser riscada fora. Então, todos os números que terminam em número par, né, consequentemente são pares, serão riscados da nossa tabela. Como vocês estão vendo aí, vai ser riscado todos os pares, agora na última fila aqui dos números pares, na última coluna, todos foram riscados. O nosso próximo número primo é o 3. O 3 fica e eu vou riscar fora todos os números múltiplos de 3. Acompanha ali, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante. Todos os números múltiplos de 3 estão sendo riscados. O 3 é o primeiro dessa sequência de múltiplos. Ele é primo, possui apenas 2 divisores. Todo o restante vai sendo tirado fora, porque eles não são primos, porque possuem mais do que 2 divisores. Dessa maneira, com esse crivo, eu consigo encontrar esses números primos sem precisar ficar fazendo divisões, né, para cada númerozinho para saber quantos divisores eles têm. Então, é uma maneira mais rápida de eu poder eliminar os nossos números primos. E agora a gente vai analisar, enquanto termina de ser riscado aqui, o número 5. Ele também é primo, portanto, ele fica no nosso crivo. E quem vai sair são todos os números terminados em 5 ou 0, que a coluna do 0 já foi tirada fora nos números pares, porque eles são múltiplos de 5. O próximo primo que fica é o número 7. E agora a gente tira fora todos os múltiplos de 7. Quem são os múltiplos de 7? 14, 21, 28, 35 e assim por diante. Todos os múltiplos de 7 vão sendo tirados fora. Por quê? Pelo mesmo motivo, eles possuem mais de 2 divisores. O 7 é um divisor de todos eles, né? Então já vai fazer com que tenha mais do que 2. E o 11 também é um número primo, ele fica na tabela. E a gente tira fora todos os seus múltiplos. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Agora nós já temos condições de circular os números primos. O 2, o 3, 5, 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, 43, 47, o 53, o 59, o 61, 67, o 71, 73, o 79, o 83, o 89 e o 97. São 25 números primos até o 100. Aprendemos muitas coisas na aula de hoje. Aprendemos o que é um número primo, o que é um número composto. Aprendemos que o número 1 não é nem primo e nem composto. Aprendemos que o número 2 é o único número primo que é par. Os demais números pares nenhum vai ser primo. Então, aprendemos também a encontrar os números primos através do crivo de Eratóstenes e que até 100 existem apenas 25 números primos. E a tendência é que de 100 para cima, a cada grupo de 100 números vai diminuindo essa quantidade. Bom, vimos muitas coisas então. Eu gostaria que você praticasse bastante e que se tivesse dúvida me procurasse lá no e-mail, para que não fique nenhuma dúvida para trás, tá bom? Beijinhos e até a nossa próxima aula.